Um dos instrumentos metodológicos chaves de Celso Furtado para a elaboração da sua teoria do subdesenvolvimento é, evidentemente, a perspectiva comparativa entre, de um lado, o processo de industrialização dos países centrais e desenvolvidos e, de outro, o processo de industrialização dos países periféricos e subdesenvolvidos. Além de fundamental para a elaboração da noção de desenvolvimento e subdesenvolvimento, Celso Furtado, por meio da perspectiva comparativa, quer demonstrar como mecanismos internos à industrialização permitiram três elementos: uma acumulação acelerada, a difusão do progresso técnico e a homogeneização social. Por acumulação acelerada, entenda-se a formação de uma massa de capitais e de forças de trabalho. Por difusão de progresso técnico, entenda a capacidade de inovação tecnológica e a sua distribuição para a economia global. E por homogeneização social, entenda-se, em termos keynesianos, a formação de uma demanda agregada, isto é, de aumento do padrão de vida da classe trabalhadora, de modo a expandir o consumo. Vamos ver, portanto, como se dá o processo de industrialização nos países desenvolvidos, para, no segundo momento, indicarmos de que maneira que ele se realiza, de que maneira truncada ele se realiza nos países subdesenvolvidos. E, ao final, tentar dar um fechamento, uma sistematização dos principais conceitos, hipóteses e pressupostos do pensamento furtadiano. O primeiro passo do processo de industrialização nos países desenvolvidos, tal qual descrito por Furtado, foi um momento inicial de expansão do setor de bens de consumo e desarticulação do chamado setor artesanal, que cumpria muito às vezes de produção de bens de consumo em sociedades pré-capitalistas. Em torno desta articulação, expansão do setor de bens de consumo com desarticulação do setor artesanal, nós temos não uma descrição da acumulação primitiva, tal qual fez Karl Marx, que enfatizou os aspectos violentos da expropriação dos produtores diretos, mas em Furtado nós temos principalmente a ênfase na ideia de excedente de mão de obra. Com a desarticulação do setor artesanal e com a expansão dos bens de consumo, nós temos a produção de um excedente de mão de obra, que vai inclusive pressionar para que os salários dessa indústria nascente voltada para a produção de bens de consumo, ele se mantenha em níveis de subsistência. Quando Marx vai descrever a acumulação primitiva do capital, ele vai falar em separação dos produtores diretos em relação aos meios de produção. E essa separação vai, inclusive, permitir com que o novo trabalhador assalariado vivencie o reino da necessidade. Este reino da necessidade significa obrigá-lo a vender sua força de trabalho. Furtado está exclusivamente preocupado com esse excedente de mão de obra, com a separação dos produtores diretos ou dos trabalhadores em relação aos meios de produção. Esta expansão do setor de bens de consumo vai significar aumento da produção.
aumento do nível de produtividade então existente. E com isso, evidentemente, aumento dos níveis de lucratividade daqueles que se tornam proprietários dos meios de produção. Aumenta-se o nível de lucratividade e, portanto, cria-se uma potencialidade agora de se reinvestir no setor de bens de capitais, ou seja, reinvestir em tecnologias, reinvestir na produção de máquinas para que se produza novos bens de consumo. Este aumento ou maior investimento no setor de bens de capitais, no setor da produção de maquinaria e de tecnologias, vai implicar o aumento da empregabilidade. Aumenta-se a taxa de emprego na medida em que há mais necessidade de produtividade de máquinas e com isso necessidade de trabalhadores para produzir essas máquinas. Aumenta-se o emprego, evidentemente, aumenta-se a produtividade. Segundo Furtado, o setor de bens de capitais, esse setor de produção de maquinaria, ele é particularmente fértil para inovações tecnológicas. Ele é um espaço que demanda cada vez mais tecnologias capazes de oferecer novas máquinas e capazes, portanto, de baratear as máquinas que serão utilizadas no setor de consumo, na produção, no setor voltado para a produção de bens de consumo. E é justamente este campo fértil presente no setor industrial de produção de maquinaria que vai permitir, e com ele o barateamento da máquina para o setor de consumo, para a indústria de produção de bens de consumo, é justamente isso que vai permitir a formação de um processo de acumulação do capital autossustentável. O progresso técnico é, portanto, para o Furtado, a principal força que impulsiona a economia capitalista. A exigência sempre maior, base no investimento, de barateamento de novas tecnologias, vai sempre estimular reinvestimentos em tecnologia. Essa expansão permanente do setor de bens de capital motivada pelo progresso técnico vai produzir um nível próximo do pleno emprego. Vai produzir cada vez mais uma expansão do mercado de trabalho e, com isso, da taxa de empregabilidade na indústria. Evidentemente, situações ou níveis elevados ou próximos ao pleno emprego sempre aumentam o poder de barganha da classe trabalhadora. A classe trabalhadora agora tem condições de fazer pressões permanentes para aumento dos salários, uma pressão permanente por melhores salários, por condições de emprego mais adequadas, por programas sociais. Isso significa que, em razão dessa expansão do setor de bens de capitais, motivado pelo progresso técnico e pelo barateamento da produção do setor de consumos e por um reinvestimento autossustentável, isso vai viabilizar sempre uma expansão do emprego, quase que o nível do pleno emprego. Em outras palavras, há uma dinâmica de redistribuição da renda, uma redistribuição dos avanços
tecnológicos. Sempre em situações de níveis de emprego, as classes capitalistas perdem um poder decisório fundamental sobre a taxa de desemprego existente em uma sociedade capitalista, e também perde o controle dos próprios níveis de produtividade que ela quer manter de acordo com seus interesses, de acordo com a sua própria taxa de lucratividade. Há sempre, digamos assim, quando se perde esse poder de decisão, quando as classes capitalistas perdem esse poder de decisão, há sempre uma certa tendência a ela produzir greves de investimentos, como dizia no passado o economista marxista Michal Kalecki. Da perspectiva da acumulação autossustentável, tal qual descrita pelo Furtado, a solução para se evitar esta greve de investimentos está embutida no interior do processo de acumulação, em razão do próprio aumento da acumulação que foi gerado pelo barateamento das máquinas e que permitiu reestabelecer uma certa elasticidade na oferta da mão de obra. A partir do momento que há uma expansão na acumulação do capital, ou se vocês preferirem, a partir do momento que há um domínio das inovações tecnológicas por parte dos capitalistas, eles também podem, em certo sentido, controlar essa elasticidade da oferta de mão de obra. Isto manteria o nível dos salários alto, mais controlável, e também manteria o nível de lucratividade das classes capitalistas controlável. Nós temos, portanto, uma situação que pode ser resumida pela seguinte forma: enquanto o domínio das inovações tecnológicas seria um instrumento dos capitalistas para controlar a pressão por salários permanentes por parte da classe trabalhadora, o aumento da renda dos trabalhadores diversificaria a pauta de consumo e retroalimentaria novos investimentos, permitindo, portanto, que houvesse um ciclo virtuoso no processo de industrialização dos países desenvolvidos. O mesmo não pode ser dito da perspectiva furtadiana a respeito dos países subdesenvolvidos. Nos países subdesenvolvidos, o motor do crescimento sempre foi aí o setor exportador de bens primários. E esse setor exportador de bens primários, ele sempre se constituiu historicamente desvinculado dos demais setores da economia, desvinculado principalmente do setor de subsistência da economia. Veja, portanto, a diferença em relação ao processo inicial dos países desenvolvidos. Quando aumenta a produtividade no setor agroexportador, não aumenta a produtividade do setor de subsistência, já tendo um entrave inicial para a expansão do mercado interno nos países subdesenvolvidos. O setor agroexportador cresce, portanto, em um contexto de autonomia em relação aos outros setores da economia. Não apenas o setor agroexportador, segundo Furtado, historicamente, nos países subdesenvolvidos, ele se constitui em um cenário de oferta ilimitada de mão de obra e de oferta ilimitada de terras.
esta oferta ilimitada de mão de obra faz com que a barganha sobre, ou a pressão sobre melhores salários, seja praticamente inexistente, porque o classe capitalista controla de maneira ilimitada a taxa de desemprego e pode se utilizar de mecanismos que permitam a ampliação constante, permanente e intensa da taxa de exploração para viabilizar a acumulação completamente desvinculada de investimentos e esforços tecnológicos. Isto é, o contexto de uma mão de obra ilimitada não exige esforço tecnológico e possibilita uma acumulação a partir de baixos investimentos. Esse excedente estrutural de mão de obra dificulta que o salário aumente na mesma proporção do aumento da produtividade. Os salários sequer acompanham o aumento da produtividade. Nós teríamos, segundo a perspectiva furtadiana, duas grandes etapas históricas onde isso se veria de uma maneira extremamente clara. Antes da industrialização nos países subdesenvolvidos, os capitalistas não reinvestem o seu lucro e consomem, absorvem completamente esse lucro por meio de importações. Após a industrialização, nós temos um contexto em que o lucro não é absorvido pela inovação tecnológica, isto é, não se estimula inovações tecnológicas e mecanismos que seriam responsáveis pela difusão e redistribuição dessa inovação tecnológica em toda a economia global. Ou seja, esse excedente estrutural da mão de obra e a possibilidade de extrair lucros a partir de taxas de exploração muito altas, motivadas por esse excedente, bloqueiam um incentivo à inovação. No lugar disso, importação de tecnologias, importação permanente de tecnologias que não se ajustam à abundância da mão de obra existente nos países subdesenvolvidos. A taxa de lucro, portanto, é definida por baixos salários, estes, por sua vez, lastreados num excesso de mão de obra. Nós teríamos, portanto, nos países subdesenvolvidos, três grandes tendências. Primeira, a concentração da renda por uma minoria. Segundo, o aumento do número dos privilégios dessas minorias. E terceiro, diante da importação de tecnologias permanente, uma reprodução dos padrões de consumo do centro do capitalismo dos países centrais e dos países subdesenvolvidos. Isso levaria a um endividamento externo e uma dependência permanente. Segundo Furtado, tudo isso truncou a capacidade de transformação social do processo de industrialização que se transforma em subdesenvolvimento. A industrialização, portanto, tem, a partir do caso do subdesenvolvimento, a possibilidade, tem a partir do caso desse país, a possibilidade de se confundir com o subdesenvolvimento. Temos, portanto, uma sociedade periférica e dualista, em que a distribuição da desigualdade da renda convive com uma demanda de bens pouco vigorosa. Há uma apropriação do excedente
pelos capitalistas, que não encontra aqui uma resistência dos trabalhadores, da classe trabalhadora, que pressiona por melhores trabalhos, isso vai viabilizando cada vez mais uma concentração da renda.